Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa semana é uma semana muito especial para nós aqui do Jesus de Nazaré, porque nós completamos segunda-feira 48 anos de fundação. Então é uma semana realmente de muitas emoções, muitas lembranças boas e muitas esperanças para um futuro ainda mais promissor ainda para nossa casa. E não poderíamos terminar a semana de melhor forma, senão com a presença aqui do nosso presidente da FERGS, o Antônio Nascimento, e às 18 fechamos o encerramento com o nosso vice-presidente doutrinário, Vinícius Lousada. Eu vou convidar o nosso vice-presidente para fazer a nossa prece de abertura, para que depois o Antônio possa nos trazer aí todas as boas vibrações para o nosso aniversário de 48 anos. Boa tarde a todos. Que bom que nós podemos estar aqui juntos para desfrutar desses momentos de esclarecimento, de consolo, de esperança para nossas vidas, que vem da doutrina espírita, que vem de Jesus e que vem desta casa que está de aniversário. Então vamos para nos harmonizar, fazer a nossa prece inicial. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso e bom, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, e vamos agradecer por podermos estar aqui neste momento, em mais um dia de luta na vida física, nesta reencarnação, com todas as vivências, experiências que temos tido na nossa vida, que às vezes podem ser bem duras, difíceis, mas que são as lições e o aprendizado de que nós mais precisamos e necessitamos para a nossa evolução e o nosso progresso. Para isso temos a doutrina espírita, com todo o conhecimento e informação que ela nos traz, sobre quem nós verdadeiramente somos. Para isso nós temos principalmente o nosso Mestre Jesus, e o que ele nos deixou, com as máximas do Evangelho, o caminho certo e seguro para que nós possamos nos melhorar, evoluir, seguindo sempre aquilo que ele nos ensinou. Nós agradecemos nesse momento pela espiritualidade amiga que aqui está, já dispensando a cada um aquilo de que mais necessita. Agradecendo a equipe que coordena os trabalhos desse sábado e principalmente também por esta casa do caminho que nos acolhe e que permite ao longo de todos esses anos que todos nós possamos ser ajudados, amparados por essas bênçãos, essa luz que vem do alto. E assim agradecidos, nós pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção nos acompanhem hoje e todos sempre. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. É uma alegria nós estarmos aqui participando, retornando novamente a esta casa, especialmente nessa data tão significativa, né? Aniversário. Aniversário é bom sempre, né? Porque é mais um ano de conquistas e um novo ciclo que se abre. Uma instituição espírita que é um hospital que acolhe as almas, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que precisam sentir e receber alguma forma de apoio, de fortalecimento, para que o bom ânimo que está dentro da gente, né? Nós temos uma força interior, mas ele seja reavivado e que a gente volte para as nossas lutas e para a conquista daquilo que a gente almeja, que é a paz, que é a felicidade, que é o bem-estar, ela possa ser retomada.
e também aqueles que estão caminhando pela vida e que já sabem que a vida é algo bem significativo e que temos oportunidades de aprendizado. A Casa Espírita ela é uma escola que nos dá informações, que nos permite reflexões, que nos estimula a crescermos e buscarmos esse caminho de autoconhecimento, desse caminho para a felicidade, para a nossa transformação, para que a nossa vida tenha sentido e valor. A Casa Espírita é fundamental. Para mim tem sido, desde muito jovem, quando a gente conheceu a doutrina espírita, não nasci em berço espírita. Estamos aqui hoje, então, confraternizando com essa instituição que faz parte daquele quadro de mais de 400 centros espíritas que são filiados à FERGS. Tá? Então, em nome da nossa diretoria executiva, né, nosso vice-presidente também está aqui, o vice-doutrinário, que vai falar às 18 horas, o Vinícius, e em nome do nosso Conselho Federativo Estadual, que é conselho que delibera, que encaminha, que pensa estrategicamente, que cria a estrutura de suporte às casas espíritas, ele é composto por 54 uniões municipais espíritas ou intermunicipais. Caxias é uma união, nós temos então um estado mais 53. Também se divide o estado em 15 regiões, aqui é a terceira região federativa, Porto Alegre é a primeira, a zona aqui de Canoas, São Leopoldo, até Novo Hamburgo é a segunda, depois Caxias, depois Santa Maria, quarta, e aí vai dividindo no estado. São 15 regiões, né? Então, toda essa turma, né, também abraça vocês, e a gente, para materializar esse abraço, nós vamos entregar aqui à direção da casa um cartãozinho de registro da presença aqui do aniversário, tá? E diz o seguinte no cartão aqui, tá? Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, parabéns pelos 48 anos de atividades. A diretoria executiva, aqui também o Conselho Fiscal, como qualquer organização séria tem um Conselho Fiscal, a FERGS, além do Conselho Fiscal, também tem uma auditoria externa, mas essa é diferente, é para dar as certificações de selos, de doação, de projetos, de programas para idoneidade da nossa instituição. Conselho Federativo Estadual, parabenizo os integrantes desse abençoado Centro Espírita por mais um ano de atividades de divulgação da mensagem do Consolador prometido por Jesus. Tá? E aqui embaixo, Tiziane e os amigos, ó, tem umas letrinhas miúdas, né? Elas foram retiradas da Revista Espírita, né? Que é aqueles 12 volumes que Kardec fez a partir de 1858, né? Fazendo as suas cartas, suas correspondências, e que apresenta. É muito rico, né? Vale a pena aqueles que ainda não conhecem a Revista Espírita conhecerem. Mas pensando, em setembro de 1862, Kardec se dirige aos espíritas. Né? Eu sei que muitos de nós somos espíritas, talvez aqui alguém esteja simpatizando, esteja conhecendo, mas quem se diz eu sou espírita, ou estou simpatizando com a doutrina espírita, Kardec nos recomenda o seguinte, ó, provai, quer dizer, demonstra, testemunha, sobretudo pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. E fazei, tá? Exemplificai, quem se vos vendo, quem nos observa como espírita, né, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritas. Quer dizer, que a tua conduta seja reta, seja exemplar, seja digna, consoante, né, a moral espírita e o Evangelho do Cristo. Disse, vou te entregar então aqui. Vamos para a nossa... Isso, aqui um ato solene, né? Tá, obrigado. Meus amigos, a Tiziane falou que o título da palestra saiu desse livro, Vida, Desafios e Soluções. É um livro fantástico, né? Divaldo, nosso companheiro, que desencarnou com 98 anos, agora no último maio desse ano, né? Esperaríamos que alguma luzinha dele pudesse nos inspirar, porque a gente não tem como falar sobre a obra dela, que é fantástica. Tem vários livros da Joana, né? Que é um espírito que, através dele, psicografou essa obra, que eu gosto muito, né? Tem toda a série psicológica, né? E esse Vida, Desafios e Soluções é um livro para o dia a dia, tá? E a gente pegou alguma coisa, leu, se inspirou dele, mas a gente não vai tratar especificamente da obra, tá? A temática está inspirada nessa obra, vale a pena, é uma obra de leitura fácil, didática, numa sequência muito boa, está muito gostoso de ler, tá? E ele começa aqui no capítulo 1 discutindo a questão do milagre da vida, que é o que a gente quer abordar, né?
Na verdade, a ciência ainda busca respostas para saber o que é a vida. Se tu perguntar para um químico assim, ele vai dizer que a vida é um sistema químico fechado que se autorreplica. Tá? Se você perguntar talvez para um poeta, ele vai dizer que a vida é um belo quadro da natureza, o nascer do sol. Se você perguntar para um agricultor, talvez ele possa identificar a vida se manifestando, né, numa lavoura, num parreiral, no sol, na água, nos fertilizantes que a própria terra proporciona ou que ele agrega na sua plantação para que tenha a frutificação, para que tenha a colheita, né? Se você perguntar para a mãe, ele vai olhar a vida, ele vai identificar no sorriso franco, naquele brilho do olhar do seu filho, né? Tem diversas formas e expressões. E os cientistas estão tentando também buscar respostas para a vida, né? Uma experiência simples que a gente traz aqui foi quando, agora no último dia 25 de dezembro, Natal de 2021, na base aqui da Guiana Francesa, a base de Kourou, um consórcio aeroespacial lançou, né, o foguete Ariane 4 e junto foi o telescópio James Webb, que vocês devem ter visto várias imagens fantásticas, que agora ele tem surpreendido os cientistas, né, os astrofísicos, e todo mundo se dedica pela beleza, pela grandiosidade e por respostas que estão tendo do universo. Esta aqui é uma imagem do James Webb. Isso aqui ele é um berçário de galáxias. E esse telescópio, não vamos botar as características técnicas e o quanto ele é avançado em relação ao Hubble ou aos radiotelescópios que ficam em Monte Palomar, aqui em San Diego, na Terra, mas ele tem trazido, basicamente, o que eles querem ver? Eles querem captar a luz das estrelas e aprender sobre o universo, para saber de onde nós viemos, né? Qual é a vida e até qual é o sentido da vida. Eles conseguem identificar, mais ou menos, assim, pode ter alguma margem de erro, que há 14 bilhões e 700 milhões de anos atrás houve uma grande explosão, tá? E uma matéria que eles não sabem de onde veio, que estava concentrada em um determinado momento, ele explodiu em luz, tá? E essa luz se espalhou para todo o universo, e é a luz que ele está captando. Então, essa energia que estava concentrada, essa luz, ela se espalha e, na medida em que ela vai se resfriando, ela vai se transformando numa espécie de um pó, tá? Em pequenos elementos químicos prioritários que formam o que a gente conhece lá no segundo grau, no estudo, ensino médio, a tabela periódica que a gente conhece, o chumbo, o ouro, o oxigênio, o hidrogênio e tudo mais, que conjugado esses elementos, eles formam, então, os corpos, né? Formam a nossa estrutura, formam a vida material que a gente consegue identificar. Os cientistas não sabem por que surgiu dessa forma, né? Se a gente for, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro A Gênese, tá? No capítulo 1º, no versículo 3º, lá tem a expressão de como tudo começou. E, surpreendentemente, lá diz assim, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Se encontra com o que o cientista diz. Num determinado momento, plum, luz. Agora estão estudando no que a luz se transformou. E nós identificamos, né, nós nos verificamos hoje os nossos corpos, que, na verdade, nós somos feitos, nossos corpos, desta pó das estrelas, para a gente definir, dessa energia inicial, que é o princípio material. O princípio material que forma tudo que tem de matéria no universo conhecido e que os cientistas, através dos instrumentos, conseguem identificar. Tá? Esse princípio material é objeto de estudo da ciência, tanto que o químico tem uma definição devida. Não é o estudo da doutrina espírita. Tá? Aqui nós temos um corpo, né? Um corpo energético, se a gente for verificar, a gente toca aqui, sente a unha, sente o cabelo, sente a pele, sabe do sistema ósseo, do sistema circulatório, mas tudo isso aqui ele é dinâmico, inclusive, né? Porque as células sanguíneas se renovam frequentemente, até o nosso esqueleto, né? Toda a estrutura óssea, o cálcio, a cada 7 anos ele é trocado completamente, ele é reciclado. Tá? Então, a gente pode dizer que esse processo energético, né, se agrega ali por uma força modeladora. Né? Eu tenho uma frase que eu tenho procurado até a origem para identificar, né, mas que é atribuída a Albert Einstein, que ele diz que há no universo um poder pensante que atua no universo e que independe do universo.
Tá? Na doutrina espírita, nessa obra, e temos aqui uma coleção nova, muito bonita, aqui, que todo mundo já se apaixonou, né, Tiziane, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, a primeira, de 18 de abril de 1857, depois as outras que são derivadas dessas, ou que complementam, né, essa obra. Na questão número 1, Kardec, sem meias palavras, pergunta, né, que é Deus, né, essa força, talvez, que atua no universo? E a resposta é a causa primária, a origem de todas as coisas. A gente vê que consegue conversar tranquilamente, de uma forma assim, de cabeça muito erguida, os princípios espíritas com o princípio, com tudo que a ciência avançou até agora, né? Isso para nós é importante, porque nós, na doutrina espírita, nós buscamos sim entender Deus, sabemos que Deus existe, sabemos os seus atributos, né? Buscamos conversar com Ele através da prece, para esse apoio, para esse suporte, buscamos entender a vontade de Deus, que é suas leis, né? Procuramos entender esta lei divina, que ela, no fundo, ela começa a florar quando a gente silencia um pouco, porque ela está na nossa consciência, no nosso inconsciente, nós somos filhos de Deus, nós temos a semente da bondade, da ética, da virtude, ainda lutamos, né, para reequilibrar esta luz com as sombras, né, que ainda existe dentro de nós, com os desafios que é o egoísmo, que são as virtudes que às vezes nos tornam, nos separam dos outros, que criam aquelas sensações amargas depois, que geram intranquilidade, que geram infelicidade, que geram impaciência. Tá? Mas essa estrutura do ser humano, que está criado ainda simples, numa certa ignorância, mas que na medida em que ele vai fazendo escolhas, ele faz uma escolha, ele lança uma semente, ele é responsável pelas consequências daquele seu ato, e que a maturidade, com a experiência, a gente vai verificando. Depois, sim, que eu tenho responsabilidade sobre tudo que eu faço. A gente até posso justificar, posso tentar querer transferir para o outro, posso tentar me eximir, mas, no fundo, a vida vai nos levando para a gente ver que a gente colhe aquilo que a gente semeia. Quem colhe tempestade não vai ter nada favorável. Agora, quem semeia a tempestade, né, não vai colher nada bom. Quem vai semear, por exemplo, amizade, solidariedade, calma, paciência, diálogo, escuta, certamente vai colher um ambiente mais favorável aonde quer que ele esteja, na família, no trabalho, em qualquer outro local. Pois bem, esse ser humano ele tem algumas necessidades que os cientistas estudam, né? Aqui o psicólogo humanista Abraham Maslow, eu acredito que muitos de vocês já tenham sido apresentados a esse quadro, né? Onde ele diz que o ser humano, né, como essa essência material, essa essência animal, ele tem algumas necessidades. E o Maslow ele identificou prioritariamente 5 necessidades fundamentais que ele estabelece em 3 as primárias, né, que seria a necessidade fisiológica, alimentação, repouso, hidratação, o uso equilibrado da energia sexual, que é fundamental, porque é uma energia criadora da alma, e se ela está em desequilíbrio, ela vai levar a desatinos, a perturbações, as viciações. Então, quando a gente vê crimes de ordem sexual, exercício inadequado da sexualidade, é porque você desrespeitou, não cuidou, não conseguiu educar e equilibrar a sexualidade. Agora, não dá para a gente negar, porque é uma força poderosa. Você precisa, de alguma forma, trabalhar, equilibrar e canalizar ela. Necessidade secundária, segurança, né? Além da alimentação, eu preciso saber que eu tenho meu lar, que eu tenho meu emprego, que se eu ficar doente, eu vou ter assistência médica, né? Que eu vou poder deitar, dormir, estou tranquilo, né? Não por acaso as pessoas, quem, por exemplo, mora numa casa, às vezes, porque tem a insegurança de que alguém possa invadir, ele vai fechar a porta na frente para que ninguém entre enquanto ele está dormindo. Em alguns locais, né, grande parte, vai ter que ter uma grade para evitar um invasor, um mal intencionado, porque se eu ficar inseguro, né, a minha porta estiver aberta, eu não vou conseguir dormir, não vou me sentir seguro, porque eu me sinto ameaçado. Então, isso a gente precisa, assim como os animais buscam uma caverna, buscam um galho de uma árvore lá para ficar seguro, para passar a noite em especial. Tá? Necessidades sociais, né? Nós precisamos nos relacionar. Né? Assim como qualquer outro animal, a gente precisa se relacionar. O ser humano ele é gregário
e ele precisa trocar, porque ele aprende um com os outros, né? O grande processo de aprendizado e de evolução da humanidade começa quando ele conseguiu controlar o fogo, e o fogo, então, à noite principalmente, eles reunidos lá num determinado local, ficavam para se aquecer, para se proteger, e ali foi desenvolvido a linguagem e começaram a contar história, né? Uma talvez até exagerasse, outro talvez mentisse, né? Como a gente tem, mas foram feitos momentos de trocas, e isso foi crescendo, porque a cultura foi passando de uma forma verbal, e aí houve um up, né, realmente nessa troca. Por isso é importante a gente trocar as nossas experiências, a gente dialogar, a gente escutar o outro, é fundamental. Eu tenho um dado também de que é fundamental que a gente não viva isolado. Tá? A gente precisa ter alguém para poder conversar, para poder acionar. Tá? Segundo as informações que eu tenho, a gente precisa ter 5 pessoas que eu possa ligar, que eu possa chamar, que eu possa conversar. Tá? A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm alguém próximo que ele possa ligar e desabafar. Eu não estou bem, eu preciso conversar com você. Para isso nós temos 188, felizmente. Para isso o Movimento Espírita também tem um canal de atendimento fraterno para que a gente possa dialogar, que funciona das 6 da manhã até meia-noite. Nós conseguimos ainda fechar as 24 horas, mas temos um atendimento fraterno, que muitas vezes o Centro Espírita não está funcionando naquele horário. Então nós temos 0800, vocês devem divulgar aqui, né, Tícia, né? E é fundamental que a pessoa tenha alguém do outro lado da linha que possa chegar para tomar um chimarrão, tomar um café, né, conversar juntos, porque isso vai, eu vou me sentir o apoio, eu vou me sentir que não estou sozinho. Então é fundamental essas necessidades sociais, eu preciso me relacionar. O isolamento, ele digamos assim, ele é contrário até ao próprio processo de evolução, tá? Se eu estou me sentindo sozinho, eu preciso buscar ajuda, eu preciso restabelecer as minhas relações. E até para pensar se, de repente, eu não estou conseguindo agregar, conviver com os familiares ou com os amigos, será que eu não estou muito exigente? Será que eu não estou intransigente? Por que eu estou afastando? Por que eu não estou conseguindo ter paciência, empatia para lidar com os outros? A vida é essa troca, e a troca ela é um encaixe, né? E às vezes nesse encaixe, né, tem algumas pontinhas que só vão se ajustar com o tempo, às vezes com paciência, com indulgência, com tolerância. Eu preciso respeitar o outro que não pensa exatamente como eu penso, mas que de repente ele enriquece a minha vida. Por isso, lá na Lei de Sociedade, que é a 6ª lei, que está no 7º capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos, ele diz que nenhum dos homens tem faculdades completas, e por isso eu preciso conviver, porque eu me completo com o outro. E esse completar, às vezes, tem que aparar estas. Tem que aprender a renunciar, aceitar, a silenciar. Né? Chico Xavier tinha um recado muito bom, que ele recomendava muitas vezes a chamada água da paz, em que em determinado momento botava na boca, escuta, fala, espera. Vê o momento mais adequado de conversar, de dialogar, porque às vezes o outro não está no momento bom, e a gente às vezes até precisa, em nos conhecer, aprender a verbalizar isso. Tá? Eu demorei muito tempo até entender que tem momentos que eu não estou legal para conversar, e às vezes o outro diz assim, ó, esse assunto não está legal, eu não consigo tratar dele agora ainda. Tá? Me dá um tempo, vamos seguir a recomendação do gaúcho, né? Uma noite bem dormida, se aconselhar com o travesseiro, no outro dia tu está melhor, diz, hoje está tranquilo, hoje a gente pode tratar desse assunto com mais calma, porque a emoção já passou, já baixou, eu já, sabe, a voz da consciência já ajudou a me trabalhar um pouco mais. Tá? Depois nós temos as necessidades secundárias que somente o ser humano atinge. Até aqui, até as necessidades sociais, qualquer animal busca. Tá? Necessidades de autoestima é a primeira dessas necessidades secundárias, que eu preciso gostar de mim mesmo, eu preciso me valorizar, eu preciso dizer, eu sou importante, né? Não é por acaso que na máxima do Cristo diz assim, amar ao próximo como? A si mesmo, quer dizer, ninguém ama o próximo se não ama a si mesmo, meus amigos, tá? Então eu preciso aprender a me valorizar. De repente, o outro tem o cabelo mais liso, o outro tem a configuração de tórax melhor, o outro isso, o outro aquilo. Se a gente fosse comparar, sempre tem protótipos melhores do que a gente. Mas eu sou único, eu tenho uma riqueza especial. Né? Basta a gente ver a diversidade da vida.
a beleza, e mesmo às vezes animais que são diferentes, que são desengonçados, isso, aquilo, eles têm uma função importantíssima na natureza, no equilíbrio, no ecossistema, nada não é feito pensado. Então, eu seria diferente, na verdade, falta eu dar o meu valor a mim mesmo. Entende? Eu tenho uma experiência pessoal muito interessante. Eu tive poliomielite quando eu tinha 1 ano e meio. Né? Naquela época as vacinas eram mais desafiadoras, não podia vacinar, eu morava no interior, e aí parece que não deram uma dose lá e eu tive pólio, então eu fiquei com a perna com encurtamento, com menor formação muscular, e isso me tornou um pouco, digamos, mais difícil na caminhada inicial, e eu, quando estava ali entrando no colégio, começando a interação maior, naquela época não existia bullying, viu? Não tinha essa situação. Mas daí para jogar futebol não tinha a mesma habilidade que nem os outros, tudo, né? E o tempo foi passando, e acho que entre quinta e sétima série, eu não lembro exatamente. Daí minha mãe me mandou para o colégio Marista, lá em Santo Ângelo, e era naquela fase que eu já começava a pensar no futuro, dizer, será que eu vou ter uma menina que goste de mim? Eu sou diferente dos outros meninos. E aí tu já começa aqueles conflitos da adolescência e tal, né? Não era adolescente, a gente já começa a perguntar. E aí, em um determinado momento, um professor trouxe, lá um professor de religião na época, tá? Trouxe uma cartilhazinha com preces, crê em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria e tal, vários, e junto tinha uma espécie de uma afirmação positiva, que na época era do padre Lauro Trevisan, lá de Santa Maria. O Lauro Trevisan foi um dos primeiros desses autoajuda, coaching, não sei exatamente o nome que se usa, mas há muito tempo fazia eventos. Eu sei que a mãe às vezes ia nos colégios lá que ele vinha falar e o Lauro Trevisan fazia as afirmações, tudo lá, e fazia palestras, e o pessoal gostava bastante na época. Mas ele já desencarnou, né, pelo que eu sei, mas nessa cartilha dizia o seguinte, que é um processo de autoafirmação que ajuda a trabalhar a autoestima, e a gente precisa. E eu preciso ter essa situação comigo mesmo. Ninguém faz. Eu preciso inicialmente aprender a me valorizar com as condições que eu tenho. Tá? Se eu não fizer isso, fica difícil. E nessa cartilha dizia o seguinte, que até hoje eu lembro, né, que eu ia para o colégio recitando aquilo mentalmente. Então dizia assim, eu sou perfeito, alegre e forte, eu tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, eu vivo muito positivamente, eu tenho paz, sou um sucesso, eu tenho tudo o que eu peço, e eu acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus do meu subconsciente. Então é algo poderoso para... Então, às vezes eu levanto lá, eu vejo, mas meus cabelos estão brancos, isso, aquilo, eu já estou mais para lá do que para cá, mas tudo bem, eu sou perfeito, alegre e forte, vamos lá cumprir a nossa tarefa, né? A gente tem que aprender a se gostar. Tá? E por último, a necessidade de autorrealização. Daí eu preciso saber qual é o sentido que está para a minha vida, qual é o meu plano de vida, o que eu consegui conquistar. E essa autorrealização ela não se completa, eu tenho uma trajetória, mas a todo momento eu me acordo, eu preciso ter um propósito. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou arrumar casa, hoje é o dia de arrumar, hoje eu vou cuidar do jardim, hoje eu vou ter o trabalho. Né? Hoje eu vou fazer tal tarefa. Hoje é o meu dia que eu tenho para o centro espírita. Não, hoje eu vou lá porque eu tenho um grupo de estudos. Hoje eu vou visitar tal coisa. Não, hoje eu vou participar daquela reunião que a gente está construindo tal coisa. Qual é o propósito? Eu preciso levantar, no meu caso, né, que eu estou com 63, eu levanto para levantar em 2 etapas. Primeiro, eu já aprendi, tá? A gente levanta e senta na cama. Não levanta de imediato. 30 segundos ali para primeiro se equilibrar, tá? Aí tem mais uma etapa, tem mais, levanta e mais 30 segundos para firmar a musculatura, porque se tu levantar, querer dar um salto, como a gente fazia, eu fazia há mais tempo atrás, já corre o risco de cair e desmanter. Então a gente vai aprendendo em cada etapa a conviver, né? E principalmente, não se sobe mais em banquinho para pegar nada em cima. Tem uma escada e pede alguém para estar junto ao nosso redor. Não vamos fazer arte, tá? Porque senão a gente dá trabalho para os outros, para quem vai nos cuidar depois quebrado lá numa cama, com um fêmur, um braço, isso, aquilo, como aconteceu com a minha irmã. Foi lá fazendo assim, caiu, trincou o fêmur lá 60 dias lá na cama, tá? Lá, dá um trabalho para os outros, né? Então a gente cuidar. Necessidade de autorrealização. Joana de Ângeles, tá? Não nessa obra, tá? Mas no livro Vida Feliz, uma outra obra, ela diz que ao final da nossa existência, e eu até trago para cada dia, porque a gente não sabe se esse não é o último dia da nossa vida, eu tenho que olhar para trás e identificar pequenos pontinhos luminosos
que dê um sentido, que dê uma trajetória, que faça, poxa, valeu a pena o que eu fiz até agora. E a gente não pode esperar chegar do lado de lá para olhar. Então, tu tem que ir todo dia, sabe? Como comerciante que chega no final do dia e fecha o caixa, como é que foi hoje? Pronto, fechou hoje? Amanhã é um outro dia. A gente tem que ir fechando o nosso caixa da vida dia a dia. Como é que está hoje? Se eu morresse hoje, porque dormir, né, diz os espíritos, Kardec afirma, que é meio que quase uma experiência de morrer. Então, a cada noite que você dorme, você tem uma experiência de desligamento da matéria, né? A gente acorda, né? Mas às vezes pode acordar morto, né? Tem pessoas que morrem, desencarnam, né? Dormindo, né? Então pode acordar. Então eu preciso, como eu não sei a data da minha desencarnação, eu tenho que estar fazendo um balanço. Como é que está a minha trajetória até agora? Como é que está? Eu estou digno, eu estou tranquilo? Porque senão, se eu identifico que não está legal, eu tenho tempo de recuperar. Eu tenho tempo de recomeçar. Não é por acaso que Jesus diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. E o amor é ação, é exercício, é fraternidade, é disposição, é solidariedade, é caridade. Eu posso fazer a cada momento e melhorar essa minha poupança espiritual que me dê dignidade. Não dá facilidade, mas olha, eu estou satisfeito, olha. Estou fazendo o meu melhor. É claro que se a gente olhar para trás, e esse é o bom da vida, a gente olha e diz, não, aquilo que eu fiz eu poderia ter feito melhor se eu tivesse hoje passado por essa. A gente até vai ter essa oportunidade, porque a gente nasceu, nós vamos morrer, nós vamos renascer, reencarnar, nós vamos progredir sempre. Essa é a lei que a doutrina espírita nos apresenta. Mas vamos adiante, tá? Se vocês acompanharam até agora, o que a gente quer dizer é que a vida tem um propósito. E a grande pergunta, tá? Vida, desafios, soluções. Qual é o propósito da vida? Aqui nós temos um roteiro bom. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui, tá aqui. Em linhas gerais, para nós dar uma acelerada, porque não podemos passar do tempo estabelecido aqui, ainda mais para a nossa vice-diretora da área de comunicação aqui da feira. Seria ruim, né? A gente está aqui para evoluir. Lógico, a evolução é de conhecimento, e isso a gente sabe, né? O conhecimento que a gente tem hoje em abundância, a gente tem um acesso muito facilitado ao conhecimento. Só que o conhecimento em si, tá? Ele é um instrumento. Eu posso dizer, eu não sei se o Vinícius não vai depois me puxar, né, a recomendação. O conhecimento, ele é, não sei se a palavra seria essa, Vinícius, fazer um exercício aqui. Não é essa palavra, por isso que eu estou lutando para dizer, não é que ele seja... Né, o conhecimento é um instrumento, ele é um ingrediente, tá? Talvez seja esse, é um ingrediente, tá? Sabe quando a gente vai fazer um almoço, tu pega os ingredientes, o conhecimento são os ingredientes. Agora, o tempero são os sentimentos. Cada um vai trabalhar o sentimento. Então, eu preciso pegar os ingredientes que a vida nos dá, que nós proporcionamos, e fazer do nosso jeito, com sentimento, com emoção, com alegria, com leveza, com intensidade. Isso é o sentimento. E a gente precisa equilibrar. Então, buscar os ingredientes da vida, do conhecimento, às vezes não pode ser áridos, não pode ser estéril, porque de repente tem alguém que tem muito conhecimento, para a gente falar, mas a pessoa é bruta, é indelicada, ela é indiferente, às vezes, ao sofrimento, à situação do outro. Eu preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e, principalmente, disse Jesus, coração para sentir. E isso a gente consegue com os sentimentos, tá, meus amigos? Então, a vida apresenta desafios e soluções. O objetivo da nossa conversa, reflexão hoje, é que a gente entenda que a doutrina espírita nos oferece uma visão consoladora e racional sobre as dificuldades humanas. Essa obra faz isso, tá? E ele nos apresenta os desafios, sempre como oportunidades de crescimento e as soluções que são encontradas sempre naquele processo de melhoria contínua íntima, né, que a gente faz através do uso do exercício de uma fé raciocinada que a doutrina espírita nos proporciona, tá? Agora que a gente chega aqui para saber se termina ou não, tá? Se é palestra, tá? Dependendo da resposta deles, a gente encerra por aqui, tá? Quem aqui nunca enfrentou um desafio na vida? Levante a mão, por favor. Não? Tá. Quem nunca teve uma doença, um afeto, uma doença que causasse preocupação? Perdas financeiras aqui, ninguém passou? Não? Tá, esse aqui eu sei que é mais difícil, tá? Mas vou perguntar mesmo assim, tá? Desentendimento familiar ou decepção
melindres, como dizem os espíritas. Ele não ficou melindrado por alguma coisa, uma palavra, por isso, por aquilo? Tá bom. Meus amigos, esses são os tipos comuns de desafios que a gente enfrenta na Terra. Não tem como fugir disso. Tá? A gente está na Terra, se a gente está passando por isso. Provas afetivas, conflitos familiares, rompimentos, separações, fazem parte daquelas. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tá? Provas profissionais, materiais, desemprego, estabilidade financeira, perdas materiais, enchente, pandemia, tudo isso faz parte do mundo que a gente vive. Saúde, doenças, limitações e o próprio envelhecimento do corpo. Tá? Então, a origem dos desafios, né, a gente já mais ou menos sabe, faz parte desse mundo de expiações e provas, do nosso processo de nos tornarmos a cada dia melhores ou superarmos com os desafios as provas da vida para que tenhamos maturidade emocional, serenidade espiritual, crescimento. Tá? Então, mas por que a gente enfrenta todas essas dificuldades? Tá? A Terra ela é uma escola de almas. Né? E aí, já que os desafios são oportunidades, nós vamos encontrar eles como valiosas oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento contínuo. Né? Imagina se eu vou lá, eu recebo a teoria, se não for colocado em prática. Nós conversávamos também com o Vinícius, né, que faz orientação pedagógica, né? Não sei se é esse o termo, né, mas deve ser. Né? Então, ele tem a pedagogia, tem as informações, tem os grandes pedagogos que deixaram até que a teoria, né, quer dizer, os ingredientes de um processo educacional passa para o pessoal. Mas daí onde é que eles vão colocar? Eles vão para um estágio, e aí que vem as provas. Aí vem um momento de desafio. É que nem nós até no mundo espiritual, a gente recebe informações, tal, você prepara, tem todo um planejamento, ó, vai que dá tudo certo. Quando a gente entra aqui é o desafio. Né? Aqui é o desafio. Eu tenho que estar atento. A gente está fazendo comida ali, principalmente leite, né? Olhou para o lado, ele ferve e vira. Né? Não adianta chorar sobre o leite derramado. A gente vai ter que limpar o fogão, a bagunça, lá o que deu. Todos esses desafios vão nos levar a um crescimento pessoal e espiritual. Né? Por isso vai fazer com que a gente possa aprender a superar obstáculos, porque isso vai fazer com que a gente possa entrar num processo de desenvolvimento, de evolução pessoal e espiritual, e vai impulsionar cada vez mais o nosso conhecimento. Vai impulsionar o nosso conhecimento. Eu converso muito com meus filhos, eu tenho um de 32, outro de 26, eu digo meus filhos, calma, vai dar certo, isso vai passar. Por quê? Porque a gente já passou, sabe que vem a crise, né, que traz oportunidade, mas ela vai superada de um jeito ou do outro. Às vezes vão seus anéis, ficam os dedos, tu tem uma perda lá, mas passa aquilo ali. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que hoje, se eu passasse pelaquela mesma situação que naquela hora me desesperou, lá 5 a 10 anos atrás, eu já teria mais maturidade para enfrentar, mas isso é só porque eu já passei, porque eu vivi na pele. Né? Eu tinha talvez até a informação, a teoria, mas eu tenho que viver ela, porque quando tu vive, aí tu mexe com os ingredientes, com as emoções, e eu aprendo a utilizá-los. Então, nós vamos estar numa evolução constante, né? Promovendo esse desenvolvimento, estimulando a busca por aprendizado. Todos nós passamos, então, não tem como escapar, por desafios como doenças, problemas financeiros, conflitos familiares, e que certamente pode gerar ainda alguns desafios e até decepções profundas, mas todas, não nos esqueçamos, são oportunidade de crescimento, porque a gente vai aprender, a gente vai evoluir, vai desenvolver a cada novo desafio habilidades importantes para que a gente possa conquistar a serenidade, o equilíbrio, aprenda a viver e a conviver. E isso vai fazendo com que eu possa fortalecer a minha resiliência, essa capacidade de sofrer os embates da vida, né? Mas sem nos abalar, sem fraturar, sem entrar em desespero. Né? Eu vou aprender a superar dificuldades com mais tranquilidade, principalmente com fé no futuro. Isso vai passar. Isso tem um sentido para mim e vai me fortalecer. Tá? A doutrina espírita nos propõe algumas ferramentas, tá? Ferramentas, assim como os ingredientes, eu vou fazer aquela alimentação lá, eu vou precisar de uma panela, vou precisar de um fogão, vou precisar de uma colher, vou precisar de alguns instrumentos lá para fazer. E os instrumentos da doutrina espírita? Um fundamental ali, que é do dia a dia, que esse aí a gente não pode esquecer, tá? É a reforma íntima, né? Por quê? Porque em qualquer desafio
da vida, a solução, meus amigos, começa dentro de nós. É conosco. A gente quer que mude o governo, que mude a conjuntura, que o clima melhore, tudo está certo. Mas são coadjuvantes. Os atores principais é nós, somos nós, porque eu tenho o controle das ações. Tá? O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Né? Tem uma historinha conhecida que, né, talvez já tenham falado várias vezes aqui nessa tribuna, em que um determinado senhor, né, estava sentado, já aposentado, com a vida tranquila, lá à tarde estava sentado numa praça e aparece um jovem lá, um homem jovem lá, caminhando por ali, se aproxima dele, começa a conversar e diz, olha, uma empresa aí nos contratou, eu vim para cá, estou morando aqui agora, né, que eu vou vir morar para cá, estou de mudança, eu queria saber como é que é a cidade aqui. E o senhor, né, dentro da sua sabedoria, disse assim, tu vem da onde? Vem de tal lugar. Como é que é lá? Não, olha, até lamentei ter que vir de lá. Vim para cá porque o trabalho era bom, era necessário, mas as pessoas eram boas, eram amigos, assim, era legal. Era uma cidade próspera, tudo bom. Eu disse, olha, aqui é exatamente a mesma coisa. Tu teve sorte, arrumou um emprego, tu veio para um lugar que é igual ao que você estava, se não melhor. Tranquilo, foi embora, bem feliz. Dali um pouco apareceu um outro que também vinha para esse novo emprego lá, e, coincidentemente, faz a mesma pergunta. Como é que é a cidade por aqui? Eu sou novo. Como é que é o povo aqui? E ele faz, o senhor que estava sentado no banco faz a mesma pergunta. De onde é que você é? Como é que era o pessoal lá? Ele diz, graças a Deus que eu saí de lá. Mas que vizinhos invejosos, que gente mal educada, que isso, que aquilo e tal. E desandou um rosário de lamentações. E o senhor diz, olha, que pena, tu não deu sorte, porque aqui também é igual. Tá? E um terceiro que estava sentado lá perto de nós, que negócio é esse? Tu está caducando, velho? Né? Para um tu diz uma coisa, outro diz outra, e para outra você diz outra. Diz, não, é que não é a situação externa, é o que a pessoa carrega, não é o que nos acontece, é como eu reajo ao que me acontece. Então, a pessoa vai encontrar o espelho do que ele é. Se ele tem um espelho de bondade, ele vai encontrar bondade na vida. Se ele tem um espelho de agressividade, ele vai encontrar agressividade na vida. A gente falava até pouco tempo no trânsito, de repente uma pessoa mais irritada, tal, com certeza daqui a um pouco ele vai achar alguém irritado, vão parar, vão brigar agora. Né? Se a gente não é de paz, eu não vou entrar em briga, não vou. Tá? O autoconhecimento, né? Porque aí nós vamos identificar os nossos próprios defeitos, e aí que a coisa aperta, né? Porque é difícil a gente enxergar. Orgulho, egoísmo, inveja, impaciência, né? Porque é mais fácil eu ver, né, uma trave no olho, um argueiro no olho do outro do que ver a trave que tem no nosso próprio olho, né? Que muitas vezes, então, atrai onde ficam os problemas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que deriva da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, no item 5, lembramos, né, Kardec lembra que a gente conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e ele reforça lá em setembro de 62, que sim, se vos vendo, todos desejassem ser espírito. Ferramenta 2, não se assuste, são só 4 hoje, tá? Tem mais, mas a gente só selecionou 4, tá? A prática do bem e da caridade, né? Eu preciso ter ação, né? Não adianta apenas entender, é preciso agir. É bom eu vir no grupo de estudo, escutar palestra, mas isso é um ingrediente de conhecimento. Se eu não colocar em prática, ele fica um conhecimento vazio e estéril. Apesar da minha mãe dizer, conhecimento não ocupa espaço, é verdade, mas ele tem a grande utilidade quando você vai colocar em prática para transformar-se. Tá? E a grande ação que é proposta para nós espírita, né, já que o mote da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, é a caridade, porque ela é o antídoto para o egoísmo e a causa de muitos dos nossos males. Lembrando que a caridade ela vai além do material, do doar, que é bom, eu doar uma cesta básica, eu distribuir algo que vai ajudar alguém, né, de alguma forma materialmente, né, mas ela vai além. Ela é benevolência, o fazer o bem, pensar o bem, né? Eu agir com respeito, né? Com tolerância com os diferentes, agir com indulgência com as fragilidades alheias, perdoar, eventualmente, se nessa convivência de encaixe, em algum momento alguém pisar no meu calo, doer um pouquinho. Então, ter empatia, se colocar no lugar do outro, porque de repente aquele que às vezes não foi muito legal conosco naquele momento, talvez ele não estivesse num momento bom, um dia mais complicado, preocupado, não estava conseguindo se equilibrar bem. Não, a pessoa não é assim, ela está assim naquele momento. E às vezes é bom, né, nós entre amigos, e por isso conversar,
a gente tem, inclusive, alguém que possa me dizer, não, mas eu não estou te reconhecendo. Né? Você não é assim, você anda mais agressivo, você anda mais impaciente. O que está acontecendo contigo? A gente precisa ter alguém, por isso essa proximidade, porque alguém que também tem essa capacidade de nos ajudar, nos caminhar no rumo. Diz, não vai por ali, que aqui tu está saindo fora da faixa, você vai entrar por um abismo aqui, você vai se perder. Então, eu preciso ter alguém, às vezes, perguntar. Eu tenho coragem, às vezes, eu pergunto lá para a Lia, né, minha esposa, né? Digo, Lia, como é que eu tô? Né? Não é sempre, né? Eu dou um tempo, assim, todo dia a gente não aguenta, né? Mas dá um tempinho, um tempo, como é que você está? Mas eu não sou bobo, eu já chego assim, eu estou um pouquinho melhor assim, eu boto assim, sabe, aquelas folhas de papel ao maço, bem fininho, eu boto os dedos assim, quase encostando, pouquinho melhorando. Aí ela é benevolente, diz, né, eu acho que um pouquinho tu está te esforçando e tal, né, vai, continua assim que uma hora tu vai acertar, tá? É isso. Se colocar no lugar do outro. Ao ajudar o próximo, né, essa é a importância do amor em ação, porque ele move a energia. Nós nos esquecemos dos nossos próprios problemas menores e recebemos força para os maiores. Por isso, né, normalmente as ações de solidariedade são muito boas. Né? Tu vê que num período de catástrofe climática, né, o pessoal se jogou as serras, as águas, tudo, e tinha força para ajudar, porque isso mobiliza energia muito boa. Imagina no dia a dia se eu me dedico a uma causa social, e mesmo não uma causa social, eu posso ajudar ao próximo no meu trabalho, sendo ético, sendo melhor, às vezes até fazendo um pouquinho além do que eu poderia fazer como profissional liberal, como funcionário público, qual é a minha função, que eu seja fazer o meu melhor. Isso canaliza energia. Quando eu me esforço, assim, eu estou trabalhando no limite das minhas possibilidades, isso bota uma energia que faz com que a gente faça coisas que a gente não imagina. A gente não usa todo o nosso potencial. Terceira, a fé raciocinada e a prece, né? Outras ferramentas. A fé raciocinada é porque a gente busca não acreditar cegamente, mas confiar na sabedoria das leis de Deus que você agora compreende. Isso traz serenidade. Quando eu começo a conhecer, e a doutrina espírita é isso, porque ela nos ajuda a entender a vida, a dinâmica, da onde a gente vem, né? O que nós estamos fazendo aqui, até para onde a gente vai. Um dos grandes objetivos da doutrina espírita é tirar o medo primordial do ser humano, que é o medo da morte. Né? Aí eu começo não a desejar, mas a conviver com mais tranquilidade e não me desesperar quando um afeto parte, quando eu de repente vejo que a minha hora vai chegar. E aí eu vou me desesperar, o que vai acontecer? Não, eu cumpri um ciclo, estou me preparando para isso, eu me preparo com mais tranquilidade também. Tá? Não que a gente não lute, que dê uma ajeitadinha, que tente até se apresentar melhor com menos idade possível, né? Sem problema nesse sentido. Tá? Eu estou com uma dificuldade agora com a Lia, porque ela não quer que eu conte quantos anos a gente está casados. Né? E aí o pessoal começa a calcular a idade que eu tenho, mas é mérito para ti, pronto, né? Mas é isso. A prece não é um pedido para Deus resolver nossos problemas, mas uma ferramenta para, né? A prece não é um pedido, meu Deus faz isso, né? A prece é um momento de ligação com o alto. E através da prece eu posso pedir, sim, eu posso agradecer, eu posso louvar. Pedir está lá no capítulo 27 do Evangelho, no item 7º, a Kardec traz um segredinho para nós, que tem uma coisa, na verdade são 3 coisas, que sempre que a gente pedir com fé, a gente vai receber da espiritualidade maior, da vida superior de Deus. Sempre. Tá? Sabe qual é que é? Acho que alguns já sabem, né? Já viram esse capítulo, eu pedi, obtereis, é bom a gente saber, né? Item 7, confiram lá depois no Evangelho. É a paciência. Aliás, a coragem primeiro. A coragem, essa força, tá? Por quê? Porque através da coragem, né, nós vamos ter as forças para que a gente possa superar o desafio. Isso veio, não vai me abater, eu vou conseguir transformar, eu vou superar. Né? A paciência para que eu possa esperar o tempo de Deus, para que eu não me revolte quando as coisas não acontecem ou não se resolvem imediatamente, mas que eu possa percorrer toda aquela trajetória do aprendizado, da aflição. E a resignação é para eu, às vezes, confiar naquilo que eu não consigo entender, mas que são desígnios divinos. Por que isso? Às vezes eu não tenho resposta, mas eu preciso aprender a me resignar. Então, a prece vai nos fortificar. Né? Ela não resolve os nossos problemas, mas ela nos fortifica e nos dá forças para superar o desafio. Se veio para mim,
É certo que eu tenho forças, que eu vou encontrar ajuda, amparo, e eu vou superar isso para nos iluminar, para que eu possa entender melhor essa lição, para ter a paciência necessária, para que eu possa agir corretamente dentro das minhas possibilidades. E, por último, conectar-se com os planos superiores. Então, atraindo os bons espíritos para nos auxiliar. Quer dizer, se Deus é comigo, quem será contra? Então, eu tenho que ter a certeza de que eu não estou sozinho. Me ampara, me auxilia. E, por último, a paciência e o tempo, né? Porque entender que a evolução é um processo lento e gradual, isso é fundamental. As coisas não se transformam da noite para o dia, tá? Aí eu aprendo a confiar no tempo de Deus, no tempo da própria alma. E essa resignação ativa, que não é esperar, Deus aconteça como Ele quiser. Não. Né? Eu buscar o problema, aceitar o problema sem revolta, mas agir sempre para melhorar. Quer dizer, onde é que eu posso buscar ajuda? O que eu posso fazer para transformar? Esta é a chave, meus amigos. Então, para que a gente possa entender que, diante dos desafios da vida e as soluções, nós temos que, fundamentalmente, trocar, talvez, aquela pergunta inicial: por que isso está acontecendo comigo? Né? Para quê? Qual é o objetivo que a vida está me trazendo e que Deus está permitindo que eu passe por esse momento de aflição? E aí, meus amigos, nós vamos encontrar a força, a fé para superar e encontrar soluções. Né? Logicamente que aqui a Joana de Ângeles ela entra toda uma análise psicológica do perfil interno nosso, né? Desse autodespertamento que a gente vai poder fazer. Tá? Então, aqueles que tiverem oportunidade, certamente esta obra vai ajudar bastante nesta nossa caminhada de iluminação e de superação dos desafios da vida. Da nossa parte, meus amigos, Ticiane, tem sido uma alegria, tá? A gente poder percorrer as casas espíritas, ver da função que cada casa espírita tem oportunizado na comunidade, né, tanto entre os encarnados quanto os desencarnados que são beneficiados em atividades que são realizadas a diversas frentes da casa espírita, né, de ver os nossos trabalhadores, nossos voluntários aí mobilizados, né? Então, aumenta só cada vez mais a responsabilidade de trabalho para que, enquanto a gente, ainda nesses 2 anos que nos restam na presidência da FERTS, que a gente possa corresponder. Tá? Certamente foi divulgado aqui, nós tivemos no final de semana passado um congresso, né, o Congresso Gaúcho, né, que tratou da impermanência e da imortalidade. Né? Muitos estiveram presentes, foi um momento muito bom, e a tecnologia nos permite, porque as palestras estão gravadas, né, e certamente dos grupos da casa, está divulgado. Tem palestras muito boas ali que certamente nos ajudam muito a que a gente possa entender a vida, né, entender os desafios e encontrar as soluções. Meus amigos, gratidão por ter estado aqui com vocês, desejamos a todos um bom final de semana, muita paz, e ao retornar e aos seus lares, que vocês possam sair daqui com bom ânimo e com a certeza de que nós renascemos para construir a nossa felicidade. Só basta que nós tomemos essa decisão. Eu sou perfeito e eu vou ser feliz. Obrigado. Muito obrigada a todos. É sempre muito especial receber o Antônio aqui. Vou convidar todos, então, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Então, é com muita alegria que a gente encerra a palestra de hoje, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos encha de esperança, que nos aponte o bom caminho, que possamos ser os fiéis trabalhadores da sua seara, ansiando sempre pela boa colheita, de amor, de caridade, de respeito ao próximo, para que possamos continuar nesta jornada evolutiva. Agradecemos em especial hoje a esta Casa do Caminho, a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que nos orienta e nos acolhe sempre, a todos com muito carinho, com muito amor, nos relembrando dos ensinamentos do Cristo e nos proporcionando o estudo da doutrina
através da codificação nos deixada por Kardec. Que possamos seguir em paz e levar daqui todas essas bênçãos que recebemos na tarde de hoje. Te pedimos, Jesus, te agradecemos, Pai, e pedimos que continue conosco hoje e sempre, que assim seja.